Temos falado nessas últimas reuniões sobre eternidade. Um tempo bem especial. Eu não sei, o intuito de nós falarmos sobre eternidade é para que nós, como Igreja do Senhor, possamos entender o plano dos céus em relação a nós. Infelizmente, a Igreja pós-moderna, durante muito tempo, durante vários anos, ela tem sido uma igreja que tem sido bombardeada com várias teologias que tem trazido distração ao coração do povo de Deus. Tipo, teologia da prosperidade. Se você é crente mesmo, você só é crente porque tem dinheiro. Deus vai te abençoar, Deus vai te dar, Deus vai fazer. Dá o seu carro que Deus vai te dar 2, dá a sua casa que Deus vai te dar na praia, no campo e na cidade. Então, assim, teologias errôneas que têm entrado no meio do coração do povo e têm tirado a visão real daquilo que Deus tem para a igreja dele. Pessoas falando que você tem que buscar a mão de Deus e não o que Deus é, o que Deus de fato faz em nossos corações. E quando nós falamos sobre eternidade, é uma preocupação que primeiro surgiu no coração da pastora e foi transmitido a nós, de nós podermos olharmos para os céus. A tua herança, a minha herança não está nessa terra. A nossa herança está no céu. Amém, queridos? Eu queria que você estivesse aqui comigo. Não sai daqui. Inclusive, nem levanta para fazer xixi. Fica aqui comigo. Eu já fui distraído no louvor e não quero ser distraído na mensagem. Fica comigo. Então, se você estiver muito apertado, você sai assim. Eu sei que você está apertado. Fora isso, você fica aí, que eu vou pregar rapidinho, nada que uma hora não passe. Então, é importante você entender dessa preocupação de nós falarmos de eternidade. Talvez não seja o assunto que mais atraia o coração das pessoas. Pastor, se o senhor falasse 7 passos para a prosperidade, ia ser joia. Se o senhor falasse pontos essenciais para enriquecimento espiritual, ia ser joia. Se o senhor falasse outras coisas sobre cura divina, sobre como alcançar, como fazer, como conquistar, se o senhor saísse um pouco do papel de pastor e entrasse no papel de coach, seria legal. Primeiro que eu não sou coach, não tenho nada contra, mas também muito menos a favor. E eu gostaria que você soubesse que o que alimenta a nossa alma, o nosso coração, o nosso espírito diante de Deus é a palavra. É a palavra do jeito que ela é. É dessa forma que nós devemos entender. Talvez não seja a forma que enche a igreja. Eu abri meu celular ali para ver quantas pessoas. Nós temos quase 20 pessoas nos assistindo online. Essas 20 pessoas deviam estar aqui. Não é a forma que talvez enche a igreja, mas é a forma correta de um dia estarmos na glória com o Senhor. É essa forma, é a palavra de Deus. É ela que convence, é ela que vem até nós. É ela que nos alimenta, é ela que nos dá sustância. É ela que nos impulsiona. É fácil você entender quando você está na rua e come uma coisinha rápida, só para passar o dia. Em determinado momento você fica com fome. Ontem nós estávamos aqui e sempre às 8 horas de adoração não dá tempo de nós almoçarmos. Porque aquela correria toda vem. E aí eu, Débora e Esther, Isaac estava trabalhando. E quando eu cheguei aqui, a Débora falou assim, eu queria um pãozinho de batata. A Esther, eu também quero um pãozinho de batata. Eu fui comprar o pãozinho de batata para elas duas e para mim. Cheguei lá, irmãos, aquele cheiro de feijoada no meu nariz. Travou meu nariz assim, eu falei, eu quero uma feijoada. E pãozinho de batata nada. Eu até comprei um pãozinho de batata para mim, mas a Esther comeu. Mas eu vim com a minha marmitex de feijoada antes que o André chegasse. Sentei lá atrás, porque o André chegou tarde ontem. Cheguei lá atrás, sentei, irmãos, para adorar o Senhor depois não foi fácil. Mas aquilo deu sustância, encheu assim, E eu ainda tirei as coisas que me dão azia. Couve, laranja. Isso dá azia, dá a má digestão. Agora, o torresmo não. O torresmo é bênção. O torresmo e 600 ml de Coca-Cola para ajudar a descer foi bênção. Mas, na próxima 8 horas de adoração, o Anthony, não, como é que a gente chama? Leonardo vai fazer
É Anthony, né? Ou não? Anthony Leonardo. É porque eu tô... o cara é pobre, mas tem nome chique. É igual meu nome é Jorge. E ele vai fazer uma rodada de sushi. Vai ficar com fome, porque sushi não enche a barriga de ninguém, né? Você come, dá 10 minutos e fala, ai meu Deus, que vontade de comer uma picanha. Mas, irmãos, na verdade, a palavra é o que traz substância à nossa vida. A palavra é o que nos alimenta a ficar de pé. E você já ouviu sobre vários assuntos que nós falamos aqui, sobre várias coisas importantes, sobre várias coisas que apontam ao céu. Ontem nós tivemos as 8 horas de adoração e as canções da noite e durante o dia foram sobre eternidade. Foi sobre eternidade. O Dieguinho e a Taliene tirou umas músicas lá do fundo do baú de eternidade. Eu falei, Jesus, eu conheço todas, eu acho que eu estou mais velho do que eu penso. E ela começou a cantar umas músicas, que depois ela vai cantar uma aqui, e eu falei, lindo, 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 lindo. E isso é importante, queridos. Você pisa nesse chão, no chão dessa terra, mas os seus olhares têm que ser para a eternidade. É assim que nós caminhamos. Eu ando nessa terra, eu vivo nessa terra, eu trabalho, eu ganho, eu como. A Bíblia fala sobre isso, mas o meu olhar tem que ser para a eternidade. Daquilo em que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não penetrou no coração do homem. O que o Senhor tem preparado para nós. É para nós o que Ele tem preparado. E é importante que você tenha esse olhar para a eternidade. Agora, quando nós falamos só sobre a eternidade, ficou... E eu senti essa necessidade e eu quero compartilhar um pouco sobre isso. Pastor, então, qual que é o caminho para eu chegar à eternidade? O que eu preciso fazer para chegar? Foi falado sobre aceitar a Jesus, caminhar com Jesus, cruz de Cristo, sangue, é importante. Mas eu quero rever esse assunto. E é um assunto, eu comentei, não sei se foi com a pastora ou com o Bruno, acho que foi com a pastora no momento de café, que às vezes nós estamos preocupados em pregarmos assuntos tão novos, procurando textos que nós não pregamos, ou revelações, fala, Senhor, revela alguma coisa nova, e que tem assuntos simples que passam entre o dedo. O Bruno uma vez pregou aqui na igreja, numa santa ceia, sobre Jesus morreu, ressuscitou, primeira obra da graça, segunda obra da graça, a ação do Espírito Santo, e eu fiquei assim, falei assim, é um assunto tão simples, e que por muitas vezes nós deixamos de falar dentro da igreja. Nós deixamos de ministrar, nós deixamos de dizer isso, que o Senhor é bom e que Ele te ama e por te amar morreu na cruz do Calvário. Esse é o Evangelho. É um Evangelho simples. É um Evangelho reto e direto. E que às vezes nós nos preocupamos tanto. Então hoje o que eu quero fazer, nós estamos com uma classe de batismo, que nós vamos batizar nesse próximo batismo agora, no final do mês de julho. Agora, nós vamos batizar, se eu não me engano, eu acho que são 8 pessoas, de 6 a 8 pessoas, e vamos receber 14 pessoas como membro. 14 novos membros na igreja, que estão fazendo o curso, e nas quartas-feiras nós temos tido um curso online. E nessa última quarta-feira, nós falamos um assunto que eu quero compartilhar. Então, para quem está fazendo o curso, vai rever o que eu falei. E para todos nós, é um momento de você relembrar, de você se autoalimentar novamente com o que nós temos falado. O homem antes de conhecer Jesus Cristo. E a pergunta é, você lembra quem era você antes de Jesus Cristo? Você lembra? Lembra ou não lembra, irmãos? Hã? Você lembra, Menara? Não lembra não, deixa quieto, era muito ruim. Você lembra? Antes de conhecer Jesus? Nós devemos lembrar. Sabe por quê? Porque quando eu lembro, eu sei o tamanho do milagre que Ele fez na minha vida. Eu sei do tamanho da obra que Ele realizou na minha vida. Ai, pastor, não lembro. Eu tive uma amnésia espiritual. Ah, que loucura é essa, irmão? Amnésia espiritual? Não, eu lembro, eu não prestava.
Tem uma música, uma canção, um hino que diz assim: eu era um bêbado, vivia drogado, mas encontrei Jesus. E na casa do Senhor não existe mais Satanás. Show Satanás. Pode ser uma música mundana, mas é uma coisa real. E que você sabe que antes do Senhor, Satanás reinava. Ele aprontava. Ele tinha um domínio. Essa semana eu estava andando com o pastor alemão. E aí, quando eu estava entrando, um rapaz do prédio me chamou. Falou: pastor, você não sabe o que aconteceu ontem aqui. Cara fofoqueiro. E eu falei: o que aconteceu? Pelo amor de Deus, conta tudo, não deixa de contar não. E ele falou: o senhor sabe o fulano de tal? Trabalha lá. Ele com outro rapaz se aborreceu, passou a mão na faca e correu dentro do prédio, com a faca na mão para enfiar no bucho do outro. Falei: rapaz, que é isso? Ele falou: deu um rolo, pastor. E corre com a faca para lá e corre com a faca para cá. E o outro da frente correndo, e o outro atrás. Mas que de repente, o homem que estava com a faca deu de cara com um senhor que trabalha lá, que é pastor. E esse senhor falou assim: para aí, me dá essa faca aqui. E aí o cara abaixou a cabeça, levou a faca, deu na mão dele. Ele falou: vai você para lá. E eu falei: vixe. Ele falou: pastor, eu não entrei no meio. Eu falei: porque você é medroso. Mas na verdade, aquele homem, ele estava cheio de quê? Autoridade. E eu falei assim: e cadê o fulano de tal? O Zé Facaiada. Ele falou, eu liguei para ele, ele falou que ele estava em casa, ligou para um pastor, e o pastor foi orar com ele, e o diabo pegou o corpo dele e ele caiu. E eu falei: é mais ou menos isso mesmo. Irmão, que bom que ele agora não vem mais, né? Porque o diabo pode pegar de novo e correr atrás de um crente. Mas é exatamente isso. Se nós não lembrarmos quem nós éramos e o que nós fazíamos, isso não te dá o desejo de você continuar e se alimentar no caminho do Senhor. Por quê? Porque o seu paladar tem que ser o contrário daquilo que o diabo fazia na sua vida. Eu não quero mais viver aquilo. Eu não quero mais presenciar aquilo. Ah, pastor, tudo bem. Mas o senhor, por exemplo, e a pastora que nasceram na igreja, eu também não quero viver sem Jesus. Eu também não quero viver e ter a experiência de viver sem a presença do Senhor, de estar sentado na igreja, cantar, levantar a mão, às vezes pregar, dirigir, e sem a presença de Deus fazer tudo isso por casca. Não, eu quero que a minha vida seja de fato aquilo que eu falo no púlpito. Eu quero que de fato a minha vida seja o que tem que ser, segundo a palavra de Deus. E você tem que se enojar daquilo que antes era, e hoje de testemunho para aquilo que virá. Então, quando fala assim, você lembra da forma que você vivia sem Jesus? Eu lembro, pastor, apesar de não gostar de lembrar, mas eu lembro, e o Senhor transformou a minha vida, e transformando-me, me fez no novo homem e uma nova mulher. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Só quem foi transformado. Aleluia. Em Romanos capítulo 3, versículo 23. É um versículo bem conhecido, e eu quero ler, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Só isso. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra do Senhor diz que quantos pecaram, irmãos? Todos. Todos. Sendo todos pecadores, não há ninguém melhor que ninguém. Pastor, o senhor não é melhor porque está aí no púlpito? Você está louco? Claro que não. Menor de todos. Todos nós pecamos e precisamos da glória do Senhor. Necessitamos da glória do Senhor. Todos nós fomos achados em pecado. Se você ver a Bíblia diz o seguinte: em pecado eu fui gerado, e em pecado me concebeu minha mãe. Esse pecado vem da onde? Vem lá dos nossos pais, Adão e Eva. Jesus, o Senhor Deus, fez Adão e Eva, e na trajetória da caminhada deles, eles pecaram. E esse pecado se estendeu por toda a geração humana
que veio sobre a minha vida e sobre a tua vida. Você quer ver só como é fácil entender? Você pega, por exemplo, a Moriá, bonitinha, acabou de nascer, cheirosinha, tomou banho, mamãe bebê natura, está ali, ó, o neném, maravilhoso. Agora você chega para ela e fala assim: Moriá, você não vai tomar mamadeira agora, só depois do culto. Ela fica pior do que o Rafael sem comida. Que eu ia falar que era pior que a Maiara. Não vou dar essa mancada. Irmãos, eu vou sentar porque a minha coluna está doendo e minha perna está dormente. Então eu vou só sentar, mas não é nada não. Quando nós pensamos nisso, por que a Maria faz isso? Será que o Rafael e a Maiara ensinaram ela a ser assim? A fazer essas birras? Já viu criança que se joga no chão? E aí você olha assim e fala: meu Deus, o dia que eu tiver filho, meu filho não vai fazer isso. E aí quando você tem filho, o que seu filho faz? Aí você morre de vergonha no shopping, no mercado. Eu lembro quando o Isaac era pequeno, eu e Débora andando no mercado, Isaac nunca tinha feito aquilo. De repente você, vacilão, jogou no chão, chorando, esperneando. Aí eu falei: o quê? Falei: Débora, vamos embora, deixa ele. E ele: eu falei: vamos embora, Débora, vamos embora. E a Débora, aquela preocupação: vou raptar meu filho. Que vou raptar o quê? Vamos embora. Aí nós viramos para poder pegar o outro corredor e ficamos olhando. E ele: rapidinho passou a vontade dele. Aí ele veio, procurou a gente, encontrou o pai e a mãe. Quem ensinou isso para ele? Ou quem ensinou para a Esté bater o pé? Ela bate pouco, mas quem ensinou para ela bater o pé? Isso é o pecado que vem de Adão. Todos nós fomos gerados em pecado. Mas é importante você lembrar que esse pecado, ele não leva para o inferno. Ele conduz você a ter o pecado pessoal. Existem dois tipos de pecado: o pecado pessoal e o pecado que vem de Adão. Então, quando uma criança, ela é promovida aos céus, não tinha pecado, inocência, tempo da inocência. Essa criança vai direto aos céus. Ela não pode responder, é inocente. Ela, por um acaso da vida, da morte, ela morreu. E ela foi levada aos céus, acabou. Mas esse pecado de Adão, que gera em nós a inclinação para o pecado. Esse pecado que vem de Adão, que gera em nós esse desejo de andarmos errado. Pensa só, não é muito mais fácil eu e você andarmos errado do que andarmos certos? É muito mais fácil nós andarmos em pecado. É muito mais fácil você e eu cometermos erros. Por quê? Porque a nossa tendência é de inclinação para o pecado. Mas quando eu e você buscamos ao Senhor e vamos fortificando a nossa alma, o nosso espírito, o nosso coração, mortificando a carne, nós vamos nos aproximando de Deus. E cada vez que eu me aproximo de Deus, eu me afasto do pecado. Porque entre Deus e o pecado há um abismo muito grande. Ele não se mistura com o pecado. Então, todas as vezes que eu busco o Senhor, eu abandono as tendências e as inclinações para o pecado e me aproximo de Deus. Mas, pastor, e as tentações continuam vindo. E tentação, querido, preste atenção nisso, não é pecado. Você passar por tentação não é pecado. Qual que é pecado? É você ceder à tentação. É você ceder àquele desejo da carne. É você ceder àquilo que está acontecendo. E isso sim é pecado. Mas passar por tentação, sentir o desejo e dizer não, você não pecou. Mas passar pela vontade, sentir o desejo e falar assim: ah, Bruno, só essa vezinha, o que tem? A carne é fraca. E eu vou cometer. E aí comete, depois fala assim: o Senhor perdoa. Ah, Senhor, me perdoa. O Senhor perdoa? Perdoa, claro que perdoa. Sabe qual é o grande problema, irmãos? É você brincar com a vida espiritual e com o Espírito Santo. Os nossos corações vão endurecendo, vão embrutecendo. E acontece isso a tal ponto que você deixa de ouvir o Espírito Santo. E quando nós deixamos de ouvir o Espírito Santo, que é aquele que convence o homem do pecado,
nós não sentimos mais a necessidade de voltarmos para Deus. Não conseguimos mais distinguir o que é certo e o que é errado. Você quer ver uma coisa? Um homem que é viciado em pornografia. Primeira vez que ele abre, ele desconjura, fala: meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Pecando contra o sangue, contra a carne, contra o corpo, contra a minha esposa, contra a minha família. Ai, meu Deus. Pede perdão, o Senhor perdoa. Mas ele não se arrependeu, ele só teve remorso daquilo. E por não se arrepender, ele cai de novo no mesmo erro. O mentiroso é a mesma coisa. Mentiu, caiu, foi pego na mentira. E depois que foi pego na mentira, sente remorso, pede perdão. Mas foi tudo de carne. Passa um tempo, o que ele faz? Cai de novo no mesmo erro. E aí, consequentemente, ele vai fazendo isso, sequencialmente na sua vida. E de tanto isso acontecer, o Espírito Santo até fala: Alexandre, não mexe aí nesse site não, porque isso está errado. Não abre no teu celular não. Não mexe nesse negócio não. Ele já não consegue mais ouvir, porque o seu coração se endureceu a tal ponto que ele não consegue mais ouvir o Espírito Santo na vida dele. Sabe o que é triste, irmãos? Porque muitos denominados crentes vivem desse jeito. Ontem eu encontrei com um pastor, e esse pastor falando de um casal e que nós conhecemos, e ele falou assim: sabe qual é o problema desse casal? É que eles estão tão enraizados no lamaçal de uma mentira e pecado, que eles já não sentem mais, não sabem mais qual que é a diferença entre certo e errado, e continuam ferindo pessoas. É exatamente isso que acontece conosco. Permitimos que o pecado seja maior do que a graça de Deus. Mas quem permite somos nós, porque Ele nunca é maior. A graça é sempre maior do que tudo. Mas nós permitimos, porque o versículo fala: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir e abrir, eu entro. Mas qual o problema? Que nós não estamos nem mais ouvindo. E por não ouvir, a porta batendo, não abrimos e não permitimos que ele entre. Quando o pecado está em nós, nós chamamos isso de depravação do homem. A depravação do ser humano. O homem, ele entra na depravação por causa do pecado que habita nele. Quando eu falei que Adão morreu e nós temos uma inclinação para o pecado, isso chama essa depravação. O pecado em nós, habita em nós, habitava em nós, melhor. E aí destruía o nosso ser, destruía os projetos de Deus, destruía a visão de estar diante do Senhor. Ontem foi lindo, nós andando na marcha, e aí em frente ao tênis clube tem um prédio, e nós chegamos, e várias pessoas no prédio. Nesse momento eu estava com o microfone na mão, eu pedi para parar a marcha, pedi para que as pessoas levantassem a mão e e declarasse, e abençoasse aqueles moradores, e as pessoas da marcha: Jesus te ama, Deus te abençoe, papá. E tinha um rapaz ali, já de uma idade, que ele tinha síndrome de Down. Mas ele fazendo tanto sinal, fez coraçãozinho, fez assim, mandou beijinho, e falou, e pulsou o coração. E eu fiquei olhando para aquele rapaz, exalando de todos os jeitos o amor dele por aquilo que ele estava ouvindo. O que me lembra agora que nós só podemos exalar desse jeito, porque o coração é puro. E lindo, lindo, Aí teve um momento que eu falei assim: que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele rapidinho fez o sinal da cruz. Falou Pai, Filho e Espírito Santo, imediatamente já liga já a cruz nos pontos. Mas eu falei: Senhor, é lindo você ver pessoas ainda quebrantadas, pessoas do prédio acenando, fazendo coraçãozinho, concordando que essas 40 gramas de maconha não seja de fato liberada como já foi. Porque 40 gramas de maconha dá 137 baseados. 137. Para uso próprio, irmão, é baseado demais.
Quer dizer, não sei porque eu nunca usei, mas é baseado demais. Essa depravação humana, ela cai por terra quando entra a graça de Deus. E a graça de Deus, você precisa entender. A graça de Deus é um favor que nós não merecemos. Nós não somos merecedores da graça. A graça vem até nós. Os teólogos dizem que quando Adão e Eva caíram em pecado, antes da queda, a cruz já estava pronta. O plano da cruz já estava preparado. O Senhor deu escape antes do pecado entrar. Isso se chama graça. Você e eu não somos merecedores, mas pela graça de Deus, Ele manda o seu Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o que, irmãos? A vida eterna. Deus amou o mundo, esse tal é que não tem como medir. Não tem como medir esse amor de Deus para com a humanidade. Ele mandando o seu único filho para morrer por mim e por você. Isso se chama graça. Não éramos merecedores. Não éramos merecedores. Nós fomos encontrados em pecado. Mas porque somos obra-prima, Ele falou, vai lá e resgata a nossa obra-prima, resgata aquilo que nós fizemos, é a obra de nossas mãos, e precisa de um plano redentor, salvífico, para trazer a humanidade de volta. É graça. Só que o versículo diz o quê? Para que todo aquele que nele crer. E essa dá uma ideia, que nem todos entendem isso, e não aceitam a Jesus Cristo como seu Salvador. Não conseguem crer em Jesus Cristo. Acham que a história da cruz é uma utopia. Acham que Jesus Cristo é uma utopia. Nunca existiu. Nunca houve um Salvador como Jesus. Isso é história. Isso nós não podemos acreditar. E pessoas escarnecem da cruz e de Cristo todos os dias. É triste quando você pega aí marchas por esse Brasil afora, as pessoas escarnecendo. Eu falo, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. As pessoas hoje não têm mais temor e tremor quando se fala de Jesus Cristo. Trata-se Jesus Cristo como se trata qualquer outra coisa. Como as mulheres tratam seus maridos. Aí você vai avaliar como se trata Jesus Cristo. Trata-se de qualquer forma, não tendo mais temor em saber que Cristo está ali, que Cristo está agindo, que Cristo morreu por nós, que a graça dele foi para mim e para você. Quando eu penso que Jesus Cristo morreu pelo Alexandre, o meu coração se enche de gratidão. Não pelas coisas que Ele me dá, mas pelo que Ele fez por mim. Se eu não tivesse carro, se eu não tivesse casa, se eu não tivesse nada, se eu não tivesse família, assim mesmo, querido, o seu coração e o meu coração devia ser um coração de gratidão, porque Cristo morreu na cruz pelos meus pecados. É isso que tem que mover nossos corações de gratidão. Ai, pastor, eu estou muito feliz. Por quê? Porque eu consegui comprar um carro. Bênção. E tem que se alegrar mesmo. Mas ele não pode tomar o lugar de Cristo. Ai, pastor, estou tão feliz. Eu estava sozinha, achei que ia morrer sozinha. Não ia ter uma boca para beijar, alguém para... Não ia ter ninguém para aquecer o meu pé cheio de frieira, mas Jesus Cristo colocou esse homem do meu lado, aleluia, e agora eu durmo de conchinha aquecendo o meu pé. Bênção. Mas a sua gratidão tem que ser por Jesus Cristo. O seu maior amor tem que ser Jesus Cristo. Eu já falei isso aqui dezenas de vezes. Amo a minha esposa. Quero morrer ao lado dela. Não quero outra mulher do meu lado. Só a Débora.
Então dá o seu jeito de viver bastante. Nós dois. Mas acima dela está o meu Deus. E acima de mim tem que estar Deus. Porque se esses valores forem trocados, irmãos, a graça deixa de existir. Você está entendendo isso, irmãos? Amém? A graça deixa de existir. Se os meus filhos tomarem o lugar de Deus, de Jesus Cristo, a graça deixa de existir. A graça deixa de ter o seu valor. Porque o amor dele foi maior por mim. O amor dele foi maior. E é importante que eu entenda isso para uma geração depravada, para um homem depravado, para um homem cheio de pecado, que veio da geração de Adão. É necessário a graça de Deus, é necessário a morte de Cristo. E isso é importante nós entendermos, a graça. E essa vinda de Cristo, morrendo por nós na cruz do Calvário, Ele trouxe para mim e para você salvação. Pela graça sois? Pela graça sois? E isso não vem de quem? Não vem de nós. É dom de Deus. Você precisa saber a Bíblia, hein? Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós. Isso é dom de Deus. É pela graça. Essa graça se manifestou, viveu nessa terra, se entregou, morreu na cruz do Calvário para nos trazer salvação. E isso não tem nada a ver de nós, não é esforço nosso, é dom de Deus. E quando eu entendo isso, que eu tenho salvação em Cristo Jesus, há salvação em Cristo Jesus. Pastor, eu queria saber, há salvação na igreja? Só em Cristo Jesus. E na placa? Só em Cristo Jesus. E no pastor fulano de tal? Só em Cristo Jesus. Pastor, há salvação no sal grosso, no pezinho de arruda, no pedacinho da cruz, da oferta maior, no dízimo maior? Só em Cristo Jesus. Você precisa entender isso. Só em Cristo Jesus, é pela fé, só em Cristo Jesus. Você não pode adulterar a sua vida espiritual com outras coisas dessa terra. Só quem pode salvar o homem do pecado é Cristo Jesus. Só. É plano de salvação. Pastor, meu coração fica dividido. Deus não trabalha com coração dividido. É isso que é gostoso. Deus não trabalha com corações divididos, com corações rachados. Ou Deus trabalha com tudo, ou não fica com nada. E esse nada é porque Ele não quer. Ou Ele toma tudo, o controle da vida nas mãos dEle, ou Ele não quer nada. O Senhor faz o seguinte, olha, eu vou te dar aqui 70% do controle. 30% precisa ficar na minha mão. Porque afinal de contas eu preciso decidir alguma coisa. Que negócio é esse, Senhor? O Senhor me deu liberdade, mas domina 100%. Que liberdade é essa? Não, você não está entendendo, irmãos. Viver com o Senhor Jesus Cristo, nós somos livres. E livres a tal ponto de querermos às vezes e podemos abandoná-lo. A liberdade com o Senhor, ela é tão laica, tão grande, que você pode decidir abandoná-lo. Por que, pastor, que você não abandona o Senhor? Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por intermédio de Jesus Cristo. E o meu projeto de vida é ir ao Pai. Você precisa ter isso no seu coração. Você precisa ter isso marcado na sua vida. Quando você tem isso, meu projeto é céu. Eu não sou cidadão daqui. Aqui há sofrimento, há luta, há cartão de crédito, há condomínio, há aluguel, há carro, há gasolina, há IPVA, IPTU e tantas contas para pagar. O meu projeto é céu. Eu não sou cidadão daqui. E para ir aos céus, só através de Jesus Cristo. Ele é o caminho. É necessário você entender isso. É necessário você guardar isso. E aí a pergunta é, então, pastor, quem será salvo?
Quem será salvo diante dessa situação toda? Todos aqueles que o aceitarem como único e suficiente Salvador. É como único Salvador. Não há outro. É como único Salvador. Os aspectos da salvação que vêm sobre nós são lindos. Quando você é salvo, tem a substituição da culpa. Sabe o que quer dizer isso? Já não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. É a substituição da culpa. Quando Jesus Cristo morreu, Ele foi lá e falou assim: quanto custa o Bruno? Eu já paguei, é preço de sangue. Ah, quanto custa a Sandra? Eu já paguei, Sandra. Eu não, ele. Está pago. Está pago. Não precisa se fazer nada. Não precisa ir na encruzilhada. Não precisa matar mais nada. Não precisa levar farofa para ninguém. Não precisa fazer pipoca para ninguém, a não ser para mim, doce eu gosto. Não precisa. Já está pago. Qual que é o termo? Tetelestai? Está pago. Está pago, essa substituição de culpa. Todo o peso de culpa e pecado que tinha sobre a sua vida, Ele já levou. Ele levou sobre si as nossas dores. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele levou, Ele pagou. Não há nada melhor, irmão. Outrora, quando alguém ficava devedor de alguém, eu chegava pro Júnior e pedia um dinheiro para o Júnior emprestado. Júnior, preciso de 50 mil. Júnior, pastor, claro, toma aí 50 mil. Só vai me pagar como? Em 50 parcelas de 1.000. Tá bom. Pagou a primeira, a segunda, a terceira, chegou na 10ª, não conseguia mais. E eu, depois de um crédito, eu me tornava escravo. Por não pagar ele. Eu tinha que trabalhar para ele, para que a minha dívida pudesse ser paga. Sabe o que acontece com Jesus? Quanto que eles devem em relação ao inferno? Está pago. Eu paguei a dívida. Ou seja, você não é mais escravo do medo. Você e eu não somos mais escravos nas mãos de Satanás. Jesus pagou todo o preço de dívida por mim e por você. Por isso que você é liberto. Satanás chama os seus de cavalo. Satanás domina. Tudo que ele dá, ele cobra em dobro. Jesus foi lá e pagou. Está pago. Está consumado, está pago, é fim de papo. Essa humanidade é livre porque um dia eu o libertei. E a Bíblia fala, se você é liberto, se Jesus nos libertou, verdadeiramente somos livres. Você precisa guardar isso no seu coração. Você precisa saber disso, porque se você anseia a eternidade, você precisa saber que hoje não tem nada que te prende a este mundo. Não tem. Se Jesus quiser chamar hoje a minha senha, você quer, pastor? Não, eu não quero não. Eu quero ver meus netos. Quando meus filhos foram estudar, eu falava assim, Senhor, eu falava para ele, eu oro a Deus para que Deus me segure até vocês se formarem. Quando eu vi a formatura perto, falei, Senhor, até meus netos. É lógico. A formatura chegou, irmão. Eu já comecei a sentir falta de ar, a formatura chegou. E quando chegou os netos, eu falei, Senhor, eu quero ver meus netos formados. Meu sonho é ver meus netos formados. Não leva agora não. Depois que os netos formarem, Senhor, eu preciso ver os meus bisnetos. Aqueles menininhos, aquelas criancinhas, aquelas menininhas insuportáveis. Vocês precisam se animar e casar cedo, porque senão não vai dar tempo. Mas tem alguma coisa que te prende aqui, pastor, se ele decidir te levar hoje?
Nada. Nada. Tem uns vídeos na internet que tem um pastor que no meio da mensagem ele morre. Não sei se você já viu esse vídeo. Procura lá. Pregando com autoridade. Blá, 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 de repente ele sai do púlpito. Puf, cai. A igreja fica chocada. Eu também fiquei chocado. Porque eu estou pregando, podia ser eu. Mas deixa eu te falar uma coisa. Há lugar melhor? No altar de Deus, falando de Deus. Não precisa, eu falei, Senhor, não precisa acontecer comigo isso, senão vai machucar a igreja. Pode ser dormindo. Sem dor. Mas não há nada que nos prende, sabe por quê? Porque está tudo pago. Está pago. O pecado que foi lançado sobre mim foi pago. Eu sou perdoado. Alexandre, mas você era. É verdade, era. Não sou mais. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Tudo foi jogado fora. E a morte de Cristo traz sobre nós reconciliação. Você foi reconciliado, religado, trazido de volta. Sabe o filho quando se rebela e sai de casa? E de repente ele bate na porta de casa e fala, pai, mãe, eu quero que vocês me perdoem, porque eu quero voltar. E o pai abre a porta e fala assim, meu filho, você não devia nem ter saído de casa. Entra aí. Mas eu trouxe meu marido. Entra, miserável. Sua vida vai ser um inferno. Entra. Mas um pai fala, entra. Normalmente traz o netinho junto. Entra, entra, seja bem-vindo. Você foi reconciliado, religado. Colocado de novo na presença do seu pai. Colocado de novo na presença de Deus. E quando nós pensamos nisso, e temos todos esses ingredientes na nossa vida, nós temos a certeza da nossa redenção. Que um dia estaremos com o Senhor na glória. Não é a igreja, não é ouvir muita igreja. Claro, para aqueles que têm Cristo, vir à igreja é um prazer. Não é um prazer, irmãos? É um prazer. Irmãos, eu tenho alegria em estar na casa do Senhor. Mesmo quando a minha coluna pinça, minha perna adormece, eu tenho prazer em estar na casa do Senhor, de entrar por esse lugar, de me assentar, de assentar aqui, de ver os irmãos e falar assim, eu tenho prazer de estar aqui. Por quê? Porque eu sou reconciliado. Porque eu tenho prazer de estar na presença do meu Pai. Mas você pode estar na presença do seu Pai na sua casa. Posso, em qualquer lugar. Na minha casa, no banheiro, no carro, dirigindo, fazendo qualquer coisa. Eu estou na presença do meu Deus. Mas nada melhor do que você estar na casa do seu Pai. Diante dEle. Então, quando você tem esse entendimento de reconciliação, o estar na igreja é consequência de prazer. A Bíblia fala, o meu prazer é estar na tua presença. O meu prazer é meditar no Senhor. O meu prazer é estar diante do Senhor. Na sua lei, meditar de dia e de noite. É o prazer de estar diante de Deus. Nós somos reconciliados, religados, voltados novamente à presença do Pai. Sabe a história do filho pródigo? Filho pródigo lá comendo as alfarrobas, as bolotas dos porcos, a lavagem dos porcos. Em um momento ele tem um clique e fala, opa, os escravos, os servos do meu pai, eles têm mais benefício do que eu aqui. Sabe o que eu vou fazer? Vou me levantar, vou voltar e vou dizer para ele, pai, pequei contra o céu, pequei contra a terra e já não sou digno de ser chamado seu filho. Me aceita como um dos seus empregados. E ele vem caminhando em direção ao seu pai. E quando ele chega de longe, o seu pai avista. A Bíblia conta essa história. O seu pai avista, o seu pai vai na direção dele. E ele fala, pai, pequei contra o céu e contra a terra. E já não sou digno de ser chamado seu filho. O que o pai faz? O pai tira o anel de autoridade, põe no dedo do seu filho e fala, não. Você é meu filho.
Você é. Quando ele tira o anel e dá um anel de autoridade, coloca as sandálias, manda preparar uma festa, manda matar o novilho, porque aquele que estava perdido foi reencontrado. Ele voltou, ele se reconciliou, ele está novamente na presença do Pai. E estando na presença do Pai, ele se torna novamente herdeiro do seu Pai. É isso que nós temos. Nós estávamos distantes, quando nós voltamos falando: Senhor, pequei contra o céu, pequei contra a terra, e não sou digno de ser chamado teu filho. Me aceita aí como qualquer um, como um anjo, o terceiro auxiliar de carimbador dos céus. Faz isso, aquele que vai desfolhar o livro da vida para o anjo ler, para alguém ler. Me coloque em qualquer lugar. O Senhor fala: não, você é filho. E como filho, você é bem-vindo à casa do Pai. Nós somos reconciliados. Hoje eu estava mexendo no celular e vendo algumas coisas de internet, porque eu perdi o sono, depois à tarde não consegui dormir. E domingo é dia de dar o cochilinho na presença do Senhor, e fiquei acordado, preocupado com o Fluminense, que ia jogar as 4 que perdeu. Deixa essa parte para lá, isso aí não tem nada a ver com a mensagem. E aí eu estava vendo, e aí eu vi um vídeo de uma senhora em que eu lembrei da avó da Débora. O vídeo, entendeu? E aí Quem apaga... foi o segundo marido? Não, peraí, irmão, se empolga não, apaga a luz, deixa o clima pronto. E esse vídeo falou muito ao meu coração. Assim como a história da avó da Débora falava muito ao meu coração. Porque é uma senhora que decidiu amar ao Senhor Jesus. Ela decidiu amar o Senhor Jesus. Às vezes nós abandonamos ao Senhor por nada. Guarda isso no teu coração, por nada. E essa senhora dá uma aula, deu para mim, espero que dê para você, daquilo que é amar o Senhor Jesus. Ela tem 98 anos, é a dona Ruth, pode soltar agora. Quem foi o segundo marido? Não lembra, não? Como é o nome do filho mais novo da senhora? Não sabe. Como é o nome da cidade que a senhora está? Onde estou? Aqui é. Não. Sabe, não? Como que é meu nome? O nome? Não sabe. Esqueci. Quem é Jesus na vida da senhora? É o salvador da minha alma. Ele que é o guia orientador do mundo. Sem Jesus não tem salvação? Não. Só em Jesus? Ó Jesus, Deus, é mesmo. A senhora entregou a tua vida completamente a Jesus? Entreguei, graças a Deus, e continuo com Jesus. Tem certeza da salvação? Tenho certeza. Salvação vem de Jesus. Amém. Você está entendendo, queridos? Ela não lembra o nome do marido, do segundo marido. Ela não lembra o nome dos filhos. Ela não sabe a cidade que ela está. Ela não sabe o nome do rapaz que está falando com ela. Mas quando fala de Jesus, ela sabe tudo sobre Jesus. Jesus é meu Salvador. Um dia eu entreguei minha vida a Ele. O encontro com Jesus tem que ser extremamente marcante. O encontro com Jesus não pode ser a mesma coisa quando eu encontrei com a Débora. Foi marcante? Foi. Mas teve que haver uma conquista primeiro. Com Jesus não. Quando eu o vi, Ele me conquistou. Imediatamente. E eu me tornei apaixonado por Ele. A minha pergunta é que quando você envelhecer, se você vai ter esse mesmo sentimento. A avó da Débora só sabia também sobre Jesus. Foi cometida do mesmo mal. Mas quando falava de Jesus, ela sabia.
Eu estava namorando com a Débora, noiva da Débora. A Débora, ela perguntava assim: quem é esse? Ô, vó, esse aqui é o meu noivo. Ah, é o noivo da Débora. Sacudido ele, né? Dava 30 segundos. Quem que é ele? Ô, vó, é o meu noivo. Mas quando falava de Jesus, ela sabia quem ele era. Sabe qual que é a nossa preocupação como igreja? E por isso nós estamos falando esse tempo todo de eternidade. É que nós esquecemos de Jesus por amizade. Nós esquecemos de Jesus por marido e por mulher. Por namorado, namorada. Por carro, casa. Por bênçãos. Nós esquecemos de Jesus por nada. Por nada. Pelo desejo no trânsito de xingar um palavrão, nós esquecemos de Jesus. Olha como isso se torna sério. Nós esquecemos de Jesus por uma dor, por uma unha, por um mal-estar. Nós esquecemos de Jesus. Nós nos esquecemos de Jesus por coisas mínimas. Nós o abandonamos. Essa série se encerra hoje com o desafio de mim e de você, de nutrirmos todos os dias esse amor pelo Senhor. Na sua velhice, na sua falta de lembrança, você só vai lembrar de Jesus se você semear Ele na sua mente todos os dias. Todos os dias. Seja na leitura, seja na oração, seja em casos da sua vida. Se você denominar que Ele tem um controle sobre todas as coisas sempre. Quando eu vi esse vídeo, eu falei: Senhor, eu vou envelhecer, mas eu não quero esquecer do Senhor. Posso esquecer dos meus filhos, talvez da minha esposa, mas eu não quero esquecer do Senhor. Porque eu não quero morrer sem o entendimento de um dia estar na glória. Eu não quero morrer sem o entendimento que um dia o Senhor morreu por mim e me salvou. Quando o Senhor decidir me levar, eu quero ter o mesmo entendimento que a minha sogra tinha. De todos os dias, por ela não enxergar mais direito, ela abria o iPad com a letra desse tamanho e ler a Bíblia. Fazer o seu devocional. Talvez não tivesse nem mais necessidade. Pela idade, pela enfermidade. Mas todo dia, ela se sentava no seu sofá, abria o seu iPad. A casa podia estar fervendo de neto, de crianças correndo. Ela estava sentada, lendo a Bíblia. Sabe qual foi o maior meio dela ensinar para os filhos, para os genros, para as noras, para os netos, sobre o caminho? É vivendo no caminho. É vivendo no caminho. Não é falando. Ah, moleque, você tem que ir, cala a boca. Eu estou lendo a Bíblia. Meu Deus, essas crianças são demônios, estão me perturbando. Os netos falavam assim: não, vamos na sala porque a avó está lendo a Bíblia. Você tem que ter isso no seu coração. Você tem que chorar por Jesus. Você tem que ser tocado por Jesus. Você tem que amar a mensagem da cruz. Se essa mensagem não tocar no seu coração, irmãos, eu vou te dar uma triste notícia: o céu não vai ser seu lugar. O céu não vai ser o nosso lugar. Mas se o que nos impulsiona é maior, se o que nós amamos é Cristo, nós vamos estar na glória. Não adianta, queridos, camisa
dizeres evangélicos. Você lembra uma época que os carros pareciam uma Bíblia andante? Com versículos, com não sei o quê, com várias coisas, com camisa, crente usava. Nós entendemos que não é isso. Nós entendemos que se você de boca fechada viver Cristo, você fala muito mais do que com a boca aberta. Eu quero convidar você a viver Cristo, a morar nos céus para toda a eternidade. As nossas crianças estão sendo ensinadas isso. Essa semana, a Alice ficou doente. E aí, ela mandou uma mensagem para mim. Sabe, pastor, eu fiquei doente, aí eu peguei um atestado e eu vou levar. Hoje, parece o pai dela. Hoje, a primeira coisa que ela falou, pastor, acabou meu atestado hoje. Eu falei, amanhã você tem que ir para a escola. Ela falou, tenho. Uma tristeza, uma depressão, sabe? Tenho. Mas uma coisa ela falou. Ela fala, aí eu orei, aí Jesus me curou. As nossas crianças estão sendo ensinadas a isso. Com uma palavra tão simples que recebe lá. Você precisa aprender isso também. Uma palavra tão simples como essa. Que quem é, quem faz, quem nos sustenta é o Senhor Jesus. Quem nos cura, como tocou na Maiara, é o Senhor Jesus. Quem cuida de nós, de mim, de você, é o Senhor Jesus. Você precisa ter isso no seu coração. Para de blasfemar, para de reclamar, para de murmurar, para. Não vai te levar a lugar nenhum. Ao invés disso tudo aí, olha para Jesus. Fala, Senhor, é o Senhor que é a minha vida. Essa senhora, 98 anos. Não se esqueça do Senhor. Antes de eu convidar você a se levantar e a vir no altar, eu quero que a Taliane, por favor, a Taliane vai adorar uma canção. E eu gostaria que você, enquanto ela entoa essa canção, eu quero que você feche os seus olhos. E que você tenha o desejo de viver ela, de viver essa canção. Eu queria que vocês apagassem as luzes do jeito que foi para o vídeo. Não é para dar clima não, irmãos. É para você olhar para dentro de você, não precisa olhar para ninguém. E enquanto ela estiver adorando, mais rapidinho, gente. Enquanto ela estiver adorando, eu quero que você, se você sentir o desejo no seu coração, durante essa canção, levantar do seu lugar e vir aqui ao altar, você se levanta e vem. É assim que é um apelo. Você se levanta e vem. E fala, Senhor, eu te amo. Não quero me esquecer de ti. Os fiéis são trasladados
orar nesse momento. Se você quiser ainda sair do seu lugar e vir aqui ao altar, você ouviu a canção, o Rei está voltando. Prepare o seu coração, prepare o seu passaporte celestial, para que você esteja na glória com o Senhor. Pai querido, não há nada melhor do que falar sobre o Senhor. Não há nada melhor do que falar sobre o plano da salvação. Não há nada melhor do que viver esse plano. Pai, a nossa gratidão é que nós sabemos que o plano da cruz não ficou resumido a alguns, alcançou as nossas vidas. Em pleno 2024, o sangue não se cessou. Ele continuou sendo derramado, jorrado, e alcançou os nossos corações. E a nossa certeza é que um dia estaremos na glória com o Senhor. Obrigado, Pai, porque a eternidade não é uma utopia, mas é uma realidade para cada um de nós. Vivemos nessa terra, pisamos nesse chão, comemos dessa terra, mas o nosso projeto é eternidade. O nosso sonho é céu, é Nova Jerusalém. E eu quero pedir ao Pai que o Senhor venha realizar no coração da tua igreja, uma igreja sensível a tal ponto de não esquecer-se do Senhor. Toma esses irmãos que estão no altar, esses irmãos, ó Pai, que estão orando e pedindo: Senhor, não quero esquecer de Ti, não quero esquecer do Teu plano, não quero esquecer da cruz, não quero esquecer da salvação. Toma eles nas Tuas mãos. Eu também não quero, Senhor. Ó Deus, nos ajude a prosseguir, nos ajude a ter sede e fome de Ti. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque essa série de mensagens vem de encontro aos nossos corações e do real papel da igreja de vivermos a eternidade contigo. O nosso coração nessa noite é de gratidão, de sabermos que o Senhor está agindo por nós. Nós oramos nessa noite em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Você pode voltar para o teu lugar. Adore o coro dessa canção, igreja. Está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Você pode adorar novamente. O Rei está voltando. O Rei está voltando. O Rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome a chamar. O Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo seja presente com cada um de nós, desde agora e para todo sempre. Você pode dizer amém, queridos? Deus te abençoe e tenha uma semana de bênçãos e vitórias em nome de Jesus. Você que está em casa, Deus abençoe a tua vida, Deus te fortaleça e que você viva Cristo todos os dias da tua vida.